Amigo, amiga, coisa boa! Está na hora do Se Liga, o nosso encontro com o nosso Conselho de Notáveis, time completo no programa de hoje. O economista Manuel Tedinho, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. Esse timaço e as coisas que mexem com as nossas vidas durante a semana que passou e a projeção, o que pode ser que ocupe a cabeça dos nossos notáveis na semana que chega. E sem perda de tempo, seu Lula Vieira, o que ocupou sua cabeça essa semana, meu amigo? Essa semana eu vou tomar a terceira dose de vacina, o que egoisticamente marcou a minha semana, eu acho. E, mais uma vez, um grande abraço, um grande beijo e uma grande admiração aos profissionais do Ministério da Saúde, aos profissionais de saúde, que eu sei que é do Brasil inteiro, mas particularmente aqui no caso do Rio de Janeiro, que conseguem prestar um serviço atencioso, gentil, filinha organizada, tudo funcionando, uma prova que, quando quer, o Brasil consegue ser muito eficiente. Nós não somos piores do que ninguém e conseguimos ter um serviço quase exemplar como é esse da vacinação. Outra coisa que me entristece muito é o Prevent Senior, esta possibilidade de uma empresa que trabalhava com preços menores, tarifas menores, sofreu uma grande crise por conta da burrice de subnotificar os casos da pandemia e tentar acreditar no Bolsonaro e fazer a besteira de ficar dando remédios que hoje estão provados, e já naquela época se suspeitava que não funcionam e que contribuíram para que o índice de mortalidade do Brasil fosse tão grande. E uma coisa que eu destaco também é o fato da última pesquisa sobre o presidente, onde o nosso Bolsonaro consegue ter o pior índice da série histórica. Nenhum presidente, depois da Revolução, foi tão mal avaliado como está sendo o nosso atual presidente. Esses são os assuntos que me ocorrem e que marcaram a minha semana. Mas, mais uma vez, um orgulho muito grande do nosso pessoal de saúde. Ok. Paulo Fraga, e você? O que marcou sua semana? Me conta. Eu não sei se é exatamente essa semana. Tem coisas que já vêm me incomodando há muito tempo na estrutura política brasileira, essa República das Bananas que nós somos, e que são coisas curiosas em relação a um sistema dito democrático, e que eu vou pegar aqui 2 episódios como referência. Um é o Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que não põe para pautar a escolha do André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal. Eu não entro no mérito se ele é bom ou é ruim, mas não é possível que uma pessoa se ache no direito, sem nenhum motivo razoável ou republicano, para colocar isso na agenda de votação da comissão e do Senado. Quer dizer, como é que uma pessoa com o caráter que esse cara tem pode ficar tomando essas decisões e o Senado, nenhum senador, ninguém se manifesta contrário a coisas dessa natureza. Nessa linha, então, é a decisão individual, né? Como é que pode isso num regime democrático? Nessa linha de raciocínio, a questão de processos de impeachment no Brasil, né, do presidente, em que depende da figura do presidente da Câmara dos Deputados. E esse indivíduo, que em geral são pessoas da pior qualidade, você veja a coisa curiosa do impeachment da Dilma, que o Eduardo Cunha, esse padrão ético e de político espetacular que a gente tem, era a pessoa que ia definir. Obviamente, isso não é razoável, você tem que ter uma outra metodologia que possa democratizar o debate e as escolhas que são feitas
boas ou ruins, entendeu? Então, eu acho que é um pouco por isso que eu queria comentar nesse momento com vocês. Marcelo Pereira, e você? Se ocupou de quê durante essa semana que passou? Eu fiquei lendo e relendo a notícia de que o governo cortou 600 milhões de reais da pesquisa científica, né? Da área de ciência e tecnologia. Eu fiquei, será que é isso mesmo? Isso é uma pegadinha? É uma fake news? É um negócio absurdo, né? Parece que é mais ou menos 90% do montante geral, né? Do orçamento, é isso mesmo, está certo. É um negócio que você fica assim, que país é esse, né? E a da banana é pouco, né? E atrelado a isso, Marcelo, o abandono dos nossos cientistas do país, né? Nós estamos exportando de talento para o mundo inteiro, é incrível, e perdendo aqui a possibilidade de tê-los. Cientistas e outros profissionais qualificados que têm alguma chance de ir embora, né? E não voltar mais, né? É um negócio assim criminoso. E não tem, acho que isso não é. Não há crise que justifique isso. É uma escolha política mesmo, né? Como a maior parte do sufoco na cultura, em várias outras áreas, é uma escolha deliberada mesmo de sufocar. Não há outra explicação para isso. Engraçado que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia está reclamando, mas não faz nada, né? Continua no cargo e obedecendo, né? O astronauta lá. Também enfim, nunca fez, é uma coisa que me choca muito. O que é, Paulo? Nunca fez, né? Não, é uma figura decorativa. Dentro do que o Marcelo está falando, um pouco do que eu disse, a mídia hoje está dizendo de que a não colocar em pauta a escolha do André Mendonça, que não, além do que o Alcolumbre está fazendo, tem uma conspiração do Ciro Nogueira com Fábio Faria e da mulher do Arruda, que está no gabinete civil, né? Está na Secretaria de Estado, sei lá, uma daquelas funções, e eles estão conspirando contra a indicação do André Mendonça, quando é a indicação do presidente da República. Como é que os caras questionam a indicação do presidente da República, entendeu? Então, é curioso, no mínimo, né? Eu vou até chamar o Manuel, que o Manuel, de repente, pode me explicar isso. Como é que um país pode ter qualquer política, seja social, seja econômica, seja de fomento, sem ter um senso, sem saber o que é, o que precisa, onde está, como somos? Isso é que pira a minha cabeça. Isso tem consequências para a política pública gravíssimas, mas mais do que isso, quer dizer, além disso, isso tem consequências políticas também, porque toda a parte de distribuição de recursos federais para educação e saúde, por exemplo, além de outras coisas, está subordinada à população local e ao perfil demográfico dessas localidades. Isso não só para o Estado, mas para os próprios municípios. Então, tem um desdobramento político fortíssimo. Certamente, quem tem menos interesse em mexer no censo é quem sabe que a sua população, por exemplo, de crianças diminuiu muito em relação à população total, porque essa pessoa vai passar a ganhar menos, por exemplo, na distribuição para a educação. Mas eu queria fazer alguns comentários a respeito do... Aproveita que você está com a mão na massa. O que ocupou você essa semana? Então, antes de falar isso, eu queria fazer dois comentários. O comentário da ciência e tecnologia é um escárnio. Não estou diminuindo 1 milímetro a indignação, porque é para ficar indignado. Mas esse dinheiro, os 90%, é sobre bolsas de pesquisa, tá? Eles têm outros fundos que, para financiar a cultura, a diminuição foi gigantesca. Eu não tô pintando o céu de cor-de-rosa, não, é gravíssimo. Mas só para mostrar... Por isso que eu estava falando assim, que é exatamente do que se trata, né? Assim, não é do montante geral, mas mesmo assim é um negócio de Não, é um absurdo absoluto. E não há desenvolvimento sem avanço tecnológico. Se você olhar para o mundo,
o que fez o mundo se desenvolver, diminuir pobreza, diminuir desigualdade, foi o avanço tecnológico, quer dizer, o fim da igreja como promotora do saber e da ciência, o iluminismo, o avanço da ciência em função do iluminismo, e aí veio máquina a vapor, veio tudo que você quiser. Tá? O que a pílula anticoncepcional fez para o desenvolvimento econômico e social do mundo é uma coisa incrível. As pessoas falam muito em movimento social, é o Marx, né? Tudo isso é bobagem. O que importa é o desenvolvimento tecnológico da ciência e o bem que isso traz para o mundo. Então, você tirar 90% das bolsas do CNPq, que é muito menos que 90% do financiamento da ciência, mas é um escárnio, é fazer o Brasil permanecer nas trevas e perder inteligência, como o Lula falou, ter uma drenagem de cérebro grave, né? A questão da política e tal, o meu ponto é o seguinte, o Alcolumbre não está fazendo isso porque deixam, né? Se tivesse pressão dos colegas, ele teria liberado o André Mendonça há muito tempo. Isso é um acordo que ele fez com os colegas dele, porque o direito dele fazer isso sozinho, com a pressão política, se tivesse pressão política dentro do Senado, ele já teria marcado essa sabatina há muito tempo. O que me marcou mais recentemente foi um artigo hoje do Pedro Fernando Neri, no Estadão, que é espetacular, sobre aquele caso que me deixou absolutamente indignado, da moça que foi presa porque roubou o miojo em São Paulo, né? E aí solicitaram habeas corpus para ela, foi negado na primeira e na segunda instância. Tudo bem, pode ter alguma coisa aí que a gente não sabe, que não está na notícia, mas simbolicamente é o fim do o fim do mundo. E ele usa uma brincadeira de palavras, pelo sobrenome de um dos embargadores é farto. Então ele faz uma brincadeira entre o farto e o faminto. O farto não deixando o faminto solto. Essa é uma leitura obrigatória. Eu tenho várias opiniões a respeito do conteúdo, mas é outra coisa. Importantíssimo ler esse artigo do Pedro Fernando Neri. E você, Lísio Pires, ficou ocupado essa semana com o quê? Eu estou ocupado hoje com a comemoração do nosso dia da padroeira do Brasil. Né? O nome completo dela, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, que foi encontrada a imagem dela, né, todo mundo deve saber disso, no Rio Paraíba, né, quando jogaram a rede, veio a imagem sem cabeça, tiveram que jogar a lente outra vez, aí veio a cabeça, e ela até hoje é a primeira Nossa Senhora negra. Sabe por que ela é negra? Não? Porque ela foi venerada durante todos esses anos com vela, e a vela foi escurecendo. Mas não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Não, com certeza. Então, e outra coisa também, outra coisa muito importante nesse dia, que para mim é a frase do dia, é a frase do Dom Orlando Brandes na missa lá da Aparecida hoje. Ele diz o seguinte: para ser a pátria amada, não pode ser a pátria armada. É sensacional. É uma frase melhor do que essa, eu adorei. É sensacional. Sensacional. E o tal do Bolsonaro foi Aparecida hoje, inclusive. Foi vaiado, e de máscara. Ele agora anda de máscara. A Folha disse que ele foi vaiado e aplaudido, mas levou um sermão. Vaiado e aplaudido, né? Levou um sermão lá do... Mas pelo vídeo que eu vi, ele foi muito mais vaiado do que aplaudido, né, pô? Agora, e, na realidade, por falar em Bolsonaro também, eu queria dar outro destaque, que é o lema das entidades ambientalistas que entraram nesta terça-feira, estão entrando com denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia. O título da matéria deles é O Planeta contra Bolsonaro. Isso, que é coisa mais entusiasmante do que isso. Maravilha, né? Então, vamos comemorar o dia de hoje. Né? Agora, a minha surpresa, Lula Vieira, é que o Elísio faz parte desse seu novo grupo de amigos congregados marianos, não é isso?
Ah, sim, pois é. Tem um negócio interessante, hein, Elísio? Você falou aí da Aparecida, que tem uma outra coisa que se diz da Nossa Senhora, que quando ela foi... não estavam conseguindo tirar ela do Rio, né? Onde ela foi não, ela foi encontrada em 1717. Pô. Pois é, aí assim, teve lá o padre e tal, os cantos, na cerimônia, não conseguiu. Aí chegaram os negros depois, com os batuques e tal, e conseguiram fazer com que ela fosse retirada, né? Não, mas você quer uma coisa mais forte do que batuque? Batuque é muito mais forte que reza. Batuque. Batuque. Sou a favor do batuque totalmente. Pô. Pois é, mas então... Com certeza. Interessante história, né? E completando o que o Tedinho falou também, Tedinho, essa coisa do André Mendonça, né? Do Alcolumbre lá. Uhum. Bom, tem o caso do Lira também, que está sentado em cima dos sempre tantos. Porque isso é uma coisa meio absurda, né? O poder excessivo de uma pessoa só para conseguir travar tanta. Não, e na realidade, sabe quem é que está reagindo contra o Alcolumbre lá no Amapá, não? Não. O sal do mar está salinizando aquela costa toda lá daquelas ilhas, aquele arquipélago lá do Bailique. O sal está tomando conta de tudo, exatamente, por causa do Alcolumbre, pô, entendeu? Não dá, né? Embora o Amapá tenha um senador que eu tenho grande admiração por ele. Olha o nome dele, ninguém diz o nome do senador. Pô. Não é o Sarney, já não é mais senador, pô. Não, mas que Sarney, pô. Sarney foi senador pelo Amapá. Pelo Amapá, duas vezes. Duas vezes. Sarney. Era maravilhoso. O Milor. Marimbondo de fogo. Você lembra do Milor fazendo aqueles editoriais? Brejal dos Guajas. Ele fazia análise sintática dos livros. Não, o Brejal era longe. Ele tentava imitar o Guimarães Rosa, né? Era uma coisa patética. Incrível. Não, e o Milor, na realidade, todo mundo deve saber disso, era para se chamar Milton. Foi um erro na hora de fazer. O Tzinho foi pro lado, né? Ele teve chance de arrumar, mas ele gostou do Milor. Deixou. Continuar com o Milor. Que, aliás, original, né? É o único no nome, pois é. Ele é o único do nome. Verdade. Paulinho Fraga tentou falar alguma coisa no meio do rolo aí. Não, é que eu ia pegar carona nesse aspecto relevante que o Elísio fez, e que é o tema da religiosidade. E hoje nós temos 90 anos do Cristo Redentor, né? Muito importante. E essa imagem fantástica aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, e que reflete para o Brasil inteiro, e que ou eu li errado ou tem duas coisas que são muito curiosas, e que seriam afirmações do Padre Omar, que é o reitor lá, o diretor lá do Cristo, que é uma figura especial, muito querida, mas dizendo de que ele viraria marca de produto e apoiaria com essa marca projetos de natureza específica, de meio ambiente ou sustentabilidade, por exemplo, e que tem um fundo já para investir em determinados projetos. Teriam, acho que, uns 30 milhões, talvez. Puxa. Mas de que ele seria duas coisas que me deixaram muito curiosas. Uma é de que ele seria uma marca de cachaça. Veja você, essa cachaça deve ser boa demais. Eu vou tomar ela toda. Redentor, deve ser Redentor. Aliás, um detalhe. E a outra, só o seguinte. Como é que é o nome da cachaça? Curiosa ainda. Não, depois vamos falar de cachaça. Não, e a outra mais curiosa é que ele seria um lastro para um lançamento de criptomoeda associada à imagem do Cristo. Realmente. Eu acho que com isso ele não ficou muito satisfeito. Eu acho que o Padre Omar está fumando alguma coisa, cara. Eu acho que O cheirante também pode. Manuel. O Padre Omar vai entrar nessa aí do NFT, cara. Vai lançar o Cristo. Mas o Cristo pode ser um bom NFT, na verdade. Pode mesmo, sabia? Agora, quanto à garrafa, quanto à cachaça, não é brincadeira, a cachaça é de primeiríssima qualidade. Ela passa em vários tipos de madeira. Quer dizer, é uma cachaça realmente abençoada, né? Eu gosto muito de cachaça, viu, Lula? Eu prefiro as cachaças que não são investidas em carvalho. Eu prefiro aquelas de Burana, aquelas outras madeiras que não parecem, que não lembram conhaque, uísque, sabe? Acho que eu gosto mais.
Mas essa aqui, a Redentor... Como é que é a Redentor? É a cachaça. Ela tem um envelhecimento muito mais cuidadoso. Eu, quando bebia, e a minha casa é muito alta consumidora de cachaça, a Redentor vai ter um lugar especial para ela, até porque eu acredito que lave os pecados, principalmente do alcoolismo, né? Que já deve vir abençoado. Tal. Você está bebendo demais. Eu creio demais. Oh, meu Deus. Olha, com um detalhe, a caipirinha conquistou o mundo já, né? Já. A caipirinha conquistou o mundo. Conquistou o mundo. Não, França, Inglaterra, Nova York. Você sai por aí e você vê, né? A caipirinha é que nem um drink. Eles fazem 51, Marcelo. Eu não sei, eu acho que foi na Europa, eu não sei que país. Eu vi que tinha caipirinha e eu perguntei com o que fazia. Eu fazia com a 51. Pois é, né? Mal sabe ele. É que nem a José Cuervo, né? A tequila daqui. A gente acha uma maravilha, vem que é a 51 deles, provavelmente, né? Pois é. Mas a caipirinha, o segredo da caipirinha era ser feita com cachaça de baixa qualidade, como a 51, como a Velha Barreiro. Porque se você faz com a cachaça de boa qualidade, o sabor da cachaça prevalece sobre... Mas pode ser, eu sei que tem que ser branca, mas não pode ser uma branca boazinha? Pois é, eu acho que talvez seja isso, hein, Barbosa? Eu acho que assim, você não deve fazer com a cachaça envelhecida, mas existem cachaças brancas, são artesanais, que não tem um problema todo do rabo e da cabeça lá, que era mal feita, com coisa química, né? E tal, que a 51 né? Existem cachaças brancas. Mas não é o rabo, cara, a cauda, não é o rabo. Você anda com a ideia fixa. É assim que o cara, eles usam do processo todo de destilação tudo, né? Então você tem que tirar o início e o fim, né? Não, sempre tem que tirar a cabeça, você tem que tirar alguma coisa da cabeça da cauda, senão ninguém aguenta tomar. Pois é. A cabeça, inclusive, pode matar, né? Porque é muito forte, né? E a cauda fica com gosto ruim. Então, o grande mistério é aonde que corta, né? O primeiro descarte, o segundo e o quarto. Tem os aditivos, né? Que é a forma de fermentação que não é natural. Entre a cabeça e o rabo fica o quê? Fica o corpo da cachaça. O nome é por isso, ela é encorpada. Encorpada. Tá. O Lula salvou, meu Barbosa. Salvou a conversa. E para fechar o nosso programa, é hora de saber o que já aponta a cabeça de cada um dos nossos notáveis amigos para a semana que vem. Meu caro Manuel Tedin, se liga em quê? Eu me ligo no relatório, né? O relatório da CPI sai agora dia 18, não é isso? Então semana que vem... 18 ou 19, alguma coisa. 18 ou 19. Sai acho semana que para ser publicado, acho que é 20. Então, quarta que vem vai ser um documento importante. Tomara que eles processem o Bolsonaro. Eu acho que não tem mais tempo, sei lá, posso estar enganado, mas eu acho que não tem mais tempo de impeachment, de nada, o tempo tá exíguo, mas eu acho importante ele ser condenado, mesmo depois de sair da presidência. Eu acho que é importante levar isso até o fim. Muita gente aposta nisso, né? O cara sai da presidência, vai direto para Bangu, né? É por isso que estão dizendo que talvez ele não concorra. Benfica. Bota Benfica. Mas tem uma história que ele talvez não concorra à presidência, onde tem risco de não ganhar, e concorra a Senado pelo Rio de Janeiro, que a chance dele ganhar o Senado aqui lamentavelmente, é enorme. Mas eu não sei se ele sendo presidente pode se candidatar. Será que não? Não, ele tem que desincompatibilizar, né? Sair em abril. Tinha que sair em abril. Né? Não, abril não. Aliás, abril, 6 meses. Abril. É isso. Aliás, na realidade... Não deixa de ser uma boa ideia também, né, Manuel? Ele se desincompatibiliza. Esse boato de que ele talvez não saia candidato está crescendo, né? Está crescendo. Elisa, mas se ele desincompatibiliza, ele pode ser preso. Então não pode desincompatibilizar. Ele está numa sinuca de bico, então, se isso é o caso. Não, mas prender capitão é mais complicado.
Imagina. Elise, vai, Elise. O que ocupa a sua cabeça essa semana? Eu estou com o dedinho no abro. As consequências, né, do relatório final da Covid, né, que está saindo provavelmente no dia 19 ou 20, né, para saber se isso vai terminar em pizza ou em punições. Né? Eu espero que seja em punições. É a minha convicção nesse momento. Aguardo. Né? Isso. Paulo Fraga, e você? Eu vou com o relator e com o doutor Elise. Eu acho que esse tema é um tema muito interessante. Então, seria a questão dos desdobramentos, né? Eu, particularmente, sem nenhuma base científica maior, não acredito muito em consequências, o que é lamentável, mas estou muito curioso em verificar quais serão os reais desdobramentos da CPI, do relatório da CPI, né? E outro ponto que é um pouco primo disso também é como é que as instituições aqui no Brasil vão funcionar com esses jabutis todos que o Congresso está votando, né? Um deles é essa questão da influência no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, esse Arthur Lira está operando o Congresso, a Câmara dos Deputados, de uma maneira lamentável, né? Então, todas essas coisas simultâneas trazem um cenário muito ruim para nós, o que é muito, muito chato, muito triste isso, né? Continuar patinando do jeito que a gente vem. Marcelo Pereira, em que você se liga na semana que chega? Na real, o que eu tô ligado mesmo é chegar o fim de semana que eu tô cansado pra caramba. Trabalhei muito, cara. Trabalhei esse fim de semana, eu trabalhei também. Eu quero que chegue logo pra tomar uma cachaça com o Lula, cara. Mas hoje é terça-feira, pô. Terça-feira, mas eu não tive. Eu passei o fim de semana trabalhando, tá terrível. Chega logo. Sabe? A benção, Marcelo. Tá logo pra abrir uma cachaça aí, cara. Abre uma redentor. Tá certo. Lula, antes de indicar a leitura para o Marcelo Pereira no final de semana que está chegando, você se liga em que na semana que chega? Eu também estou ligadíssimo aos resultados finais do inquérito. Eu acho que já a simples exposição do que houve já será bastante importante para a população brasileira, ver com que tipo de gente a gente andou lidando e quem é que nós andamos elegendo. E quanto ao livro da semana, eu estou às voltas, fascinado. Eu já tinha lido, mas estou relendo a Carolina Maria de Jesus. Eu acho que ela não é apenas uma coisa exótica, não é uma analfabeta que, porque conseguiu juntar algumas palavrinhas, num sentido mais ou menos gongórico, apareceu. Ela tem muita profundidade e a beleza do texto dela, que agora foi retomado, porque teve gente que andou nas primeiras edições copidescando, melhorando, arrumando, entre aspas, o texto dela, agora vem com toda a sua grandeza. E dela tem um trechinho aqui que eu acho deslumbrante. Tem dia que eu dou risada pensando na confusão da minha existência. De lixeira a escritora. Tenho a impressão que eu era ferro e virei ouro. Essa mulher aí. Espetacular, cara. Que espetacular, meu Deus do céu. Muito bom. Então, Marcelo Pereira já sabe o que vai ler nesse final de semana. Indicação. Vou terminar de ler o Rei Lear e pego isso. Tá lendo o Rei Lear? Nunca adiante a sua herança para suas filhas, viu? Pois né? Ó, fica ligado. Conselho de economista, hein? Meu caro Marcelo Pereira, que, aliás, meus caros todos, né? Marcelo Pereira, Lula Vieira, Elísio Pires, Paulo Fraga e Manuel Tedim, esse conselho de notáveis espetacular que nos ensina tanto, volta na semana que vem. Você já sabe, né? Na terça a gente se reúne para esse papo no final de tarde. Você pode ver em qualquer horário, de qualquer dia da semana. De manhã, de tarde, de noite, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda também. Mas não deixe de se inscrever no nosso programa, dar suas dicas, dizer se está gostando, se não está gostando, fazer críticas, dar sugestões. A gente está aqui para isso, para cada dia melhorar o nosso Se Liga.
Obrigado, rapazes. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Beleza. Até lá. Tchau, Barbosa. Tchau. Tchau, tchau.